por cada um de nós, Senhor, que estivemos aqui nesta manhã. Muito obrigada, Senhor, por esse privilégio tão bom de estarmos estudando a Tua palavra. Muito obrigada, Senhor, por este dia. Continue, Senhor, conosco, nos abençoando, no culto que agora se irá iniciar. Que tudo, Senhor, seja tão somente para a glória do Teu nome. Muito obrigada, Senhor, por cada pessoa aqui nesta manhã. Nós te agradecemos e te pedimos, Senhor, que o Senhor continue abençoando a nossa escola dominical, que possamos, Senhor, a cada domingo crescermos diante da Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Muito obrigada. Bom dia, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja reinando em nosso coração nessa manhã. Amém? Eu vou convidar os irmãos, mesmo assentados como nós estamos, para lermos o texto de Mateus 7. Mateus 7, 24 a 27. Mateus 7, 24 a 27. Tem no Data Show ou não? A gente ia ler todos juntos, mas eu vou ler o versículo ímpar, não, o par, que começa no 24, e a igreja lê junto o ímpar, tá? Mateus 7, de 24 a 27. O 24 diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Amém. O texto da palavra do Senhor está nos comparando como uma casa, né, construída sobre a rocha ou construída sobre a areia. Que a nossa casa, que é a nossa vida, possa estar firmada na rocha, que é Jesus Cristo, para que possamos permanecer firmes nos tempos difíceis, nos tempos de tempestade, possamos permanecer sustentados por Jesus. Nós vamos estar entoando o hino de número 73 e vamos ter oportunidade de dizimar e ofertar nesse momento. Hino 73. A igreja conhece? Eu não sei qual é. O irmão Eudes não está, o irmão Ismael podia ajudar a gente. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador, que com amor me guarda cada dia. Fiel é seu cuidado, constante o seu amor, e sem limite a sua simpatia. E ainda o mais notável é que por mim morreu e meus pecados todos expiou.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos por mais este dia. Graças te damos pelas bênçãos, nosso Deus, da salvação. Muito obrigado, Senhor nosso Deus, por essa escola bíblica dominical, por o que aqui aprendemos e que nós possamos colocar, nosso Deus, em nossas vidas, tudo que aprendemos, nosso Deus, para que possamos seguir o teu nome com fidelidade. Muito obrigado, seja agora com essa parte do culto, que o Senhor possa nos preparar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, igreja. Irmãos, o culto do grupo de comunhão dessa semana, terça-feira, às 19h30, do bairro de Benfica, será na casa do irmão Jefferson e da irmã Jeane, Rua Angelino Mariano, 169, Benfica. O culto de São Judas e Nova Era vai ser na congregação, na Rua Doutor Dias da Cruz, 299, Nova Era. O Náutico vai se reunir na casa do irmão Gideão e Madalena. E nós temos aqui também o grupo de comunhão de Nova Era e região vai se reunir também na quarta-feira na casa do irmão Wagner, lá na Encosta do Sol, na Avenida Nicolau Embraim Arbex, número 21. Irmão, todas essas comunicações estão no boletim. Quem não pegou o boletim ainda, temos boletim lá na porta, na hora de sair, pode pegar para os irmãos terem os endereços em mãos, para os irmãos estarem participando. No próximo domingo também, nós vamos ter almoço aqui na igreja. Então, vai ser uma programação de integração e evangelismo da nossa igreja. Nós vamos estar almoçando aqui e depois vamos estar saindo para fazer evangelismo. Então, domingo que vem, né, as irmãs vão descansar do fogão, não façam almoço em casa, venham almoçar com a gente aqui. E eu queria avisar a igreja também que o pastor Bruno e o irmão Walter fizeram uma viagem hoje cedinho, né, que não estava programada. Eles foram até Seropédica levar 2 jovens que estão precisando se recuperar. Então, a nossa igreja ajuda, né, aquele trabalho ali em Seropédica, que é uma clínica de recuperação para dependentes químicos. Então, ontem à tarde vieram 2 jovens pedir socorro e a família também vieram pedir o pastor Bruno, porque aqueles jovens precisavam muito de ser retirados da sociedade, que estavam correndo risco de vida. Então, o pastor se prontificou a estar ajudando essas famílias e esses jovens, e hoje eles saíram bem cedinho e foram levar esses jovens até Seropédica. Então, eu acredito que esse horário eles já estão lá, provavelmente vão almoçar com esses jovens lá e vão estar retornando. Então, nessa manhã, o nosso irmão Henrique vai estar com a responsabilidade de estar trazendo a palavra, e vamos orar também pelo pastor e o Walter nessa viagem e por esses jovens que estão sendo levados para lá, para que em breve eles possam estar na sociedade novamente totalmente recuperados pelo poder do nosso Deus. Amém? E o irmão Henrique está com a palavra e eu creio que logo mais o pastor já estará aqui na igreja com a gente. A irmã Luciana Kelly está vendendo almoço também. Os irmãos que tiverem interesse, né, de já levar a sua comidinha pronta para casa agora de manhã, pode procurar a irmã Kelly no final do culto. É nhoque que a irmã fez. Então, se os irmãos interessarem, procure. Fique de pé, irmã Kelly. Pode procurar essa irmã que ela está vendendo o almoço para você levar prontinho para casa. Irmã Henrique. Bom dia, irmãos. Bom dia. Para quem eu ainda não tive a oportunidade de ver, né? Peço paciência aos meus alunos aí, tá? Vão ter que me aguentar mais um cadinho, tá bom? E para quem não matou a minha aula, né, irmã Derli? Vai ter que me engolir do mesmo jeito, viu? Você matou a aula para não ouvir minha voz, mas vai ter que ouvir do mesmo jeito. Deus sabe de todas as coisas, né, irmãos? Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias aí rapidamente. Mateus capítulo 26, versículo 50.
por favor. Mateus, capítulo 26. 26. Não, 26. Mateus 26, 50. Mateus, capítulo 26, 50. Todo mundo achou? Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, para que vieste? Então, aproximando-se, eles lançaram mão de Jesus e o prenderam. Amém? Vamos orar, irmãos? Senhor nosso Deus, nós estamos aqui para ouvir a Tua voz. Estamos aqui, ó Deus, para glorificar o Teu nome. Estamos aqui, enfim, ó Deus, para Te servir, porque o Senhor nos concedeu mais um dia de vida. E nós queremos, ó Deus, investir esse dia de vida na Tua presença. Queremos, ó Deus, sair daqui cheios da unção do Teu Espírito Santo. Queremos, ó Deus, sair daqui cheios de vontade, de desejo de Te servir. Queremos sair daqui, ó Deus, na certeza de termos ouvido a Tua voz. Então fala conosco, ó Deus, porque precisamos ser edificados, precisamos ser impactados e transformados pelo poder da Tua palavra. E não, ó Deus, por aquilo que nós possamos fazer ou por aquilo que nós achamos ou pensamos, mas única e exclusivamente pela unção e pelo poder do Teu Espírito. Fala conosco, ó Deus, ser servido a trabalhar nos nossos corações. Nós damos, ó Deus, liberdade ao Teu Espírito para nos usar, para fazer aquilo que melhor Te aprouver, se for da Tua vontade. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o que nós estamos vendo aqui, nesse texto, talvez seja um texto sobre alguém, uma pessoa das mais odiadas, né, na história da humanidade, que é Judas Iscariotes, que é considerado o grande traidor de Jesus. Mas esse episódio, irmãos, ele nos traz lições profundas, que nós podemos aprender com esse homem, e também aprender com esse episódio, né, e aplicar de forma prática nas nossas vidas. Eu sei que muitas vezes nós olhamos para Judas do ponto de vista do traidor, né? Daquele que traiu o mestre, daquele que fez algo abominável, algo odioso, algo que nós realmente deveríamos detestar. Se talvez Judas tivesse entrado aqui, né? Se ele entrasse aqui hoje, talvez a gente ia querer voar no pescoço dele. E isso é uma coisa que está arraigada na cultura, porque até hoje, na época da Páscoa, a gente malha o Judas, não é verdade? Eu já fiz isso muitas vezes, e é uma coisa muito engraçada, é muito gostoso fazer isso, né? Você bota para fora a sua raiva, né? Hoje eu acredito que se a gente fosse fazer um Judas, e o nosso Judas na época que eu fazia isso era temático, né? A gente botava o nome de uma pessoa nele, né? Hoje talvez seria Eduardo Cunha, não é verdade? O inimigo número 1 do Evangelho, né? Mas, irmãos, esse episódio que nós presenciamos aqui nesse texto é algo que tem que nos trazer a uma reflexão. E das muitas lições que nós podemos tirar desse texto aqui, eu queria discutir com os irmãos, falar com os irmãos aqui sobre duas questões. A primeira delas é essa pergunta que Jesus faz a Judas: para que vieste? Judas, na verdade, irmãos, ele estava se aproximando de Jesus. Naquele instante ali, ele estava buscando estar na presença de Jesus. Mas qual era o objetivo daquele homem? Jesus pergunta para ele: para que você veio? Por que você veio? O que você veio fazer aqui? E eu quero transmitir essa pergunta para você, irmão. Coloca seu nome no lugar de Judas, ou no lugar dessa palavra amigo. E responda para você mesmo, ou responda para Jesus, o que você veio fazer aqui? Você veio aqui porque você tem a certeza de estar na presença de Deus, pelo menos eu creio isso. Mas o que você veio fazer aqui? Será, irmãos, que a motivação, aquilo que nos traz a presença de Deus, é algo que vai glorificar o nome do Senhor, ou é algo que vai denotar uma traição da nossa parte ao Deus que nós servimos? Muitas vezes nós queremos impor às nossas lideranças, irmãos, a culpa pelas nossas falhas, mas nós não temos o direito de fazer isso, porque Judas teve o melhor dos mestres, Judas teve o melhor dos exemplos, e no entanto fez o que fez.
Muitas vezes nós não conhecemos a vida de Judas e por isso nós o julgamos. Judas pertencia a um braço, a uma facção do judaísmo chamado Zelotes. E os Zelotes eram o braço armado dos judeus. Eles queriam libertar Israel do cativeiro romano. E para isso, irmãos, eles acreditavam na força da espada, eles acreditavam na força da luta. E Judas então tinha em sua mente que Jesus, sendo o Messias, ele era o Todo-Poderoso capaz de libertar o povo de Israel. Mas Judas não entendia por que Jesus, sendo Todo-Poderoso, por que Jesus, tendo toda a autoridade e fazendo as coisas que fez, fazendo os milagres que fez, era ao mesmo tempo tão passivo. E dizia para as pessoas: olha, nós precisamos nos submeter a isso que está aí. Isso não fazia sentido na cabeça de Judas. Para ele, Jesus tinha que mandar vir uma legião de anjos e acabar com o Império Romano e destruir aquilo tudo e restituir a glória de Israel. Era essa a ideia que eles tinham. E aí chega um Jesus falando: não, nós temos que amar os nossos inimigos, né? Nós temos que amar esses romanos que estão nos escravizando. Isso não fazia sentido na cabeça de Judas. Isso não fazia sentido para ele. Então Judas tem uma ideia, né? Eu vou entregar Jesus. Eu vou denunciar Jesus, porque uma vez entregue nas mãos dos romanos, quando ele começar a sofrer, o que ele vai fazer? Ele vai invocar as legiões de anjos, ele vai manifestar todo o seu poder, toda a sua glória. Ele vai fazer aquilo que o Messias tem que fazer, dentro daquilo que nós aprendemos. Afinal de contas, nós somos descendentes de Abraão, né? Nós somos a nação eleita, o povo eleito por Deus, para trazer às pessoas aqui o conhecimento de Deus. Nós temos que dominar a terra. E eu acredito que Judas, mais ou menos, deve ter pensado isso. Não existe nenhum compêndio, nenhum estudo teológico que fala isso. Mas pelo que a gente conhece, da tradição dos Zelotes, do conhecimento deles, que nós temos deles, eu acredito que Judas, sendo um deles, deve ter pensado isso. O nome Iscariotes, irmãos, ao contrário do que nós imaginamos que seja um sobrenome, na verdade não é um sobrenome. Assim como Cristo também não é um sobrenome, e nem de Nazaré. Muitas vezes nós falamos assim: eu creio em Jesus Cristo de Nazaré. Nós estamos achando que é Henrique Borges Alves Júnior. Não, não é assim. Jesus, o Cristo, vindo de Nazaré. Não é sobrenome. Iscariotes também não era um sobrenome. Existem diversas interpretações para essa palavra Iscariotes. E entre elas, se nós pegarmos e fizermos uma transliteração do hebraico ou do grego, nós vamos ver que a palavra Iscariotes significa homem do punhal. Então Judas era alguém que andava armado, pronto para a luta, pronto para a guerra. Então nós entendemos que Judas, por ser um zelote e andar armado, era alguém que acreditava na força da violência. Acreditava que o Estado de Israel deveria ser liberto dos romanos através da violência. Através da guerra, se fosse preciso. E ele então tenta forçar Jesus a manifestar toda a sua autoridade, a manifestar toda a sua divindade, através de um plano que ele engenhou na sua cabeça. Vou entregar Jesus e ele vai manifestar o seu poder. Jesus então insiste na pergunta: você veio aqui para quê? Para que você veio aqui, irmão, se as coisas não saíram exatamente da maneira como você pensou? Qual é a nossa postura, irmãos, diante daquilo que nós queremos fazer e não dá certo? De quando nós queremos de Deus alguma coisa que Ele não está disposto a fazer. Quando nós queremos exigir de Jesus algo que Ele não vai fazer. Para que você veio aqui? Por que você veio aqui? A que você veio aqui? Nesta manhã? Aqui você vem a igreja do Senhor. Aqui você vem a fé. Fico pensando, irmão, sobre essa questão.
e penso naquilo que me motiva a estar na presença de Deus. O que tem nos motivado, irmãos, a estar na presença do Senhor? O que tem nos motivado a buscar a Jesus? Será que nós estamos querendo de Jesus mais do que Ele nos prometeu? Será que nós estamos querendo cobrar de Jesus algo que Ele não nos prometeu? Será que nós estamos querendo de Jesus algo que Ele não vai fazer? E aí muitas vezes nós nos decepcionamos. Quando nós olhamos, né, a vida de Judas, todos nós sabemos aqui o que foi que ele fez, né? Ele foi e se enforcou. Por quê? Porque as coisas não saíram do jeito que ele pensou. As coisas não saíram do jeito que foram planejadas. As coisas não saíram do jeito que ele queria. E então ele pensou numa solução alternativa. Só me resta uma alternativa: me matar, porque eu entreguei um inocente. Irmãos, quantas vezes nós também estamos fazendo a mesma coisa? Nós estamos entregando Jesus, o inocente, na mão daquelas pessoas que são algozes de Jesus. E como que nós fazemos isso, irmãos? Quando nós damos mau testemunho. Quando a nossa vida não condiz, irmãos, com aquilo que nós pregamos, com aquilo que nós falamos, nós estamos entregando Jesus a ser vilipendiado aí fora por essas pessoas que não compartilham da mesma fé. Quando nós damos mau testemunho, irmãos, nós damos motivo às pessoas de falarem mal de Jesus. Nós damos motivo às pessoas, irmãos, de fazerem chacota da igreja de Jesus. Nós muitas vezes estamos sendo Judas e às vezes queremos criticar esse homem. Muitas vezes nós trocamos Jesus, né? Judas trocou Jesus por 30 moedas. Muitas vezes nós trocamos Jesus por muito menos do que isso. Muitas vezes nós trocamos Jesus pelo nosso travesseiro. Trocamos Jesus pela desculpa de que hoje está frio, hoje está calor. Trocamos Jesus por uma série de coisas que valem muito menos do que 30 moedas de prata. E precisamos, irmãos, rever os nossos conceitos. E essa é a segunda parte que eu quero falar com os irmãos. Jesus chama Judas de amigo. Jesus chama aquele traidor de amigo. Aquela pessoa que seria odiada ao longo da história como o grande traidor do Filho de Deus. Jesus o chama de amigo. Essa semana eu estava vendo algumas pessoas se manifestarem no Facebook. E eu não sei exatamente o que aconteceu, mas eu sei que algumas pessoas se decepcionaram com outras pessoas. E algumas pessoas então estavam falando lá, né? Porque a gente às vezes trata bem as pessoas nos tratam mal e não sei o que, coisa e tal. Esperar o que das pessoas, irmãos? Gente é gente em qualquer lugar, em qualquer situação. Gente é gente. O problema é que nós projetamos expectativas sobre a vida das pessoas e esperamos que essas pessoas nos deem o retorno que nós queremos que elas deem, mas na verdade não é assim. Gente é gente em qualquer lugar. As respostas são as mais diversas. E nós precisamos aprender a conviver com essas pessoas que nos magoam, que nos traem, que nos ferem. E não olhar para essas pessoas com um olhar de ódio, com um olhar de raiva. Nós temos que seguir o exemplo de Jesus, que ao se deparar com aquele que o traíra, o chama de amigo. Nós estamos dispostos a fazer isso, irmãos? Será que nós estamos dispostos a tratar aquelas pessoas que nos magoam, aquelas pessoas que nos ofendem, aquelas pessoas que nos entristecem, e chamá-las verdadeiramente de amigos? Porque Jesus não era falso. Jesus não era falso. Jesus não era dissimulado, como muitas vezes a gente vê, né? As pessoas tratando assim: ai, querido, né? Querida, você sabe que aquilo ali é da boca para fora. Amigo, amiga, da boca para fora. Quando Jesus fala amigo, Jesus está usando essa expressão na mais profunda sinceridade. Ele está tratando aquele que haveria de fazer mal a ele como seu amigo. O que Jesus estava dizendo é o seguinte: olha, você vai fazer
o que você vai fazer. Mas você não vai deixar de ser meu amigo por causa disso. Jesus estava dando um perdão prévio para Judas aqui. Só que Judas não soube entender isso, irmãos. Talvez se Judas tivesse esperado um pouco mais, quando Jesus ressuscitasse, Jesus trataria Judas da mesma forma como ele tratou Pedro, que o negou 3 vezes, mas no entanto não se suicidou. As pessoas costumam dizer, né, que Pedro se arrependeu e que Judas teve remorso, né? Judas era um cara precipitado. Ele não pensou nem numa coisa e nem na outra. Eu acho que ele simplesmente não pensava. Ele agia por impulso. Ele era aquela pessoa impulsiva que ele fazia, deixava, devia ser pavio curto, né? Explosivo, nervoso, ansioso. E não tinha tempo para esperar a ação de Jesus. Quantas vezes também, irmãos, nós estamos sendo assim? Impulsivos, impacientes, não queremos esperar a ação de Jesus. Amigo, para que vieste? Irmãos, eu não sei o que nos motiva a estar aqui. Eu sei o que me motiva a estar aqui, mas eu não sei o que motiva cada um dos irmãos. Mas talvez seja, irmãos, o fato de nós contarmos com essa amizade de Jesus, o principal motivo para estarmos aqui. Eu fico triste, irmãos, toda vez que eu vejo esses bancos vazios aqui. Porque quando eu vejo esses bancos vazios, eu vejo que as pessoas não estão compreendendo aquilo que Jesus fez. Quando eu vejo esses bancos vazios, eu entendo que as pessoas desprezam aquilo que Jesus fez. Assim como Judas desprezou o que Jesus fez. Para Judas, talvez na cabeça de Judas, Jesus estava errado. Talvez na cabeça de Judas, Jesus tinha que ser uma pessoa violenta. Então, quando ele não faz aquilo que ele quer, eu me afasto dele. Eu traio ele, eu faço aquilo que eu acho que é certo. Talvez as pessoas estejam decepcionadas com Jesus. Talvez as pessoas estejam decepcionadas com Deus. Talvez as pessoas estejam decepcionadas com as pessoas. Mas nós temos que entender, irmãos, que nós, enquanto servos, não podemos mandar em Deus. Nós, enquanto servos, irmãos, temos que obedecer à voz de Deus. Eu costumo falar, as pessoas às vezes acham esquisito eu falar isso, mas eu vou falar de novo. Deus tem um jeito muito doido de agir. Deus é muito doido, a gente não consegue entender a cabeça dele, a maneira como ele faz as coisas. Mas não cabe a mim, irmãos, discutir a maneira como ele faz as coisas. Se nós olharmos o texto aqui, nós vamos ver que Pedro também andava armado, né? Ele cortou a orelha do servo lá, do sacerdote. Então aquele povo confiava em Jesus, mas andava com a espada do lado, né? Cortou a orelha de Jesus, do servo, do sacerdote. E o que Jesus faz? Pega aquele pedaço de orelha lá que estava pendurado, ou então caído no chão, fala, não, rapaz, não faz isso não, você não entendeu, ainda não entendeu o espírito da coisa, espera aí. Pega a orelha do cara, põe no lugar, igual um brinquedinho de Lego, né, de encaixar, né, põe lá e pum. A orelha do cara no lugar e cura, rapaz. Judas deve ter ido à loucura com isso, irmãos. Se a intenção do coração de Judas era provocar em Jesus, né, a ira, fazer com que Jesus chamasse os anjos dele lá e derrotasse, Judas deve ter ido à loucura, irmãos. Para pensar nessa situação. Jesus vai e restitui, né, a orelha daquele homem que foi lá para prender, para matar, para destruir a vida dele. Isso não fazia sentido nenhum na cabeça daqueles homens. Tanto que eles fugiram, largaram Jesus sozinho, foram todos embora, abandonaram Jesus. Quando eu vejo esses bancos vazios, irmãos, eu vejo que muito poucas pessoas ficariam naquele lugar. Muito poucos de nós ficaríamos ali. Na hora do aperto, na hora do arroxo, na hora em que você tem que provar que você é verdadeiramente um servo de Deus, muito pouca gente ficaria ali. A maioria sairia correndo. Mas Jesus continua nos chamando de amigos. Nós muitas vezes traímos a Jesus e somos chamados de amigos.
Essa amizade de Jesus é uma amizade sincera, porque Jesus sabia, irmãos, o que ele ia passar, Jesus sabia o que ele ia sofrer, Jesus sabia o que o aguardava dali para diante, sabia que ele estava sendo julgado inocentemente, sabia que ele iria morrer, que ele iria pagar um pato que ele não devia. Mas, no entanto, irmãos, ele não fugiu. Ele não fugiu à sua responsabilidade, ele não fugiu à sua missão, ele não fugiu àquilo que era da vontade de Deus, embora ele tenha orado e dito a Deus: se for possível, passa de mim esse cálice, eu não quero enfrentar isso, mas se for esse o seu plano, eis-me aqui, faz em mim a tua vontade. Nós precisamos, irmãos, ter esse pensamento de Jesus e não o pensamento de Judas. Amigo, para que vieste aqui? O que você veio buscar aqui? Eu imagino, irmãos, nessa pergunta que Jesus fez, centenas de outras perguntas, a cabeça não para de fervilhar, centenas de outras perguntas. Imagino que Jesus devia estar perguntando para ele: por que você veio fazer o que você veio fazer? Para que você veio aqui? Você não devia ter vindo aqui. Mas não é por causa de mim, não, é por causa de você mesmo. Das coisas que vão te acontecer, do seu destino, do lugar para onde você vai. Porque você está se aproximando de mim, não da maneira como você tem que se aproximar, mas você veio aqui para buscar algo que eu não estou disposto a dar. E o caminho pelo qual você vai seguir vai te conduzir à morte. As igrejas estão cheias, irmãos, de pessoas que estão buscando em Deus aquilo que Ele não pode dar, aquilo que Ele não vai dar, aquilo que Ele não quer dar. Mas aquilo que Ele realmente quer dar, que é a salvação, irmãos, muito poucas pessoas estão querendo. Hoje em dia, para o homem moderno, não faz sentido essa história de salvação. Não faz sentido. Nós vivemos num mundo capitalista, nós vivemos num mundo consumista, onde a bênção é ter, onde você é um homem abençoado quando você está com o bolso cheio de dinheiro. Aí você vê o mover de Deus na sua vida, você vê a unção de Deus, você vê a bênção de Deus sobre a tua vida. Mas quando nós estamos na pior, irmãos, aí não. Deus não é comigo, eu estou em pecado, não tenho fé, Deus não existe. Essa dualidade, irmãos, é fruto do mundo capitalista que nós vivemos e que tem influenciado as igrejas. Mas esse texto, irmãos, mostra que Jesus não pensa dessa forma. Que para Jesus o importante é aquilo que é eterno, é aquilo que é perene, não as coisas imediatas. Que era o que Judas estava querendo. Quando Jesus chama Judas de amigo, irmãos, ele estava chamando sinceramente. Vocês sabiam disso, todo mundo sabe disso, que Judas era o tesoureiro daquela turma, né? E quem acha aqui, irmãos, que Jesus era pobre, né? Que Jesus andava mendigando, que Jesus passava aperto financeiro, vou desfazer essa ideia agora. Jesus tinha dinheiro, tá? O ministério de Jesus não foi um ministério pobrezinho, não. Tá certo? Tanto que tinha um tesoureiro lá. Ele carregava, não eram as moedinhas não, irmão. Judas era o homem da bolsa. Então eles carregavam dinheiro numa bolsa. Eles tinham um bom volume de dinheiro. O ministério de Jesus não custou barato, não. Tá certo? O ministério de Jesus não custou barato, não. Mas Jesus chama esse homem que o traiu de amigo. Jesus confiava nele. Tanto que ele ficava com dinheiro. Então, não creio que Judas fosse um traidor pelo fato de ser simplesmente um traidor. Ele devolveu as moedas. Se fosse por uma questão de dinheiro, ele teria ficado com elas. Tinha algo mais por trás da personalidade de Judas que nós muitas vezes não vemos. E nós às vezes o taxamos de traidor. Irmãos, nós podemos tirar como lição para as nossas vidas, entre outras tantas aqui. Se eu for ficar falando, vou ficar falando o dia inteiro. Os irmãos sabem que eu gosto de falar, eu falo muito. Não sejamos Judas, irmãos. Não vamos trair Jesus por tão pouco. Mesmo que os nossos ideais sejam elevados, mesmo que as nossas ideias sejam as melhores, se não for da vontade de Deus, irmãos, não faça.
Se não é plano de Deus para a tua vida, não faça. Não cobre de Jesus aquilo que Ele não está disposto a lhe dar. Não cobre de Jesus aquilo que Ele não te prometeu, porque você vai se decepcionar. Quando nós projetamos a nossa expectativa em cima de algo que Jesus não nos prometeu, irmãos, certamente nós vamos nos frustrar. Porque é nossa vontade que nós queremos ver realizada e não a vontade de Deus. E quando nós somos servos, irmãos, não tem que prevalecer, não é a nossa vontade, é a vontade do Senhor. A vontade de Deus é que tem que prevalecer. Ele está disposto, irmãos, a nos chamar de amigo, em qualquer situação. E quando Ele nos chama de amigo, irmãos, Ele está sendo sincero. Será que nós também estamos sendo sinceros com Deus? Se Ele perguntasse para você aqui agora, nessa manhã, para que você veio aqui? A que você veio aqui? Por que você veio aqui? O que você iria responder para Jesus? Então, irmãos, que nós possamos colocar essa mensagem no nosso coração. E essa resposta que os irmãos entreguem para Deus. E que nós possamos todos colocar a nossa mente, né, o nosso pensamento, nessa única expressão que Jesus disse aqui, amigo. Jesus é um verdadeiro amigo. Sobre Ele nós podemos projetar as nossas expectativas. Se as nossas expectativas estiverem alinhadas com a vontade de Deus, aí nós podemos projetar nele toda e qualquer expectativa que nós tivermos, porque elas não vão se frustrar. Quando nós projetamos os nossos sonhos, eu tenho muito cuidado com isso, porque é algo que tem invadido as nossas igrejas, essa ideia de sonhos, irmãos. Cuidado. Com sonhos que não se realizam. Tem uma música que nós cantamos aqui que dizem que os sonhos de Deus jamais vão morrer. Verdade. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Os nossos sonhos morrem conosco. Muitas vezes os nossos sonhos não se realizam, porque nós sonhamos de olhos fechados, com olhos abertos, entendendo que nós estamos sonhando, estando naquilo que nós estamos sonhando. Nós não podemos nos deixar levar por ilusões. Nós temos que estar com os pés firmados no chão, diante da realidade da vida. Jesus nos diz que somos amigos dele. Que nós sejamos então bons amigos. Que nós sejamos então de Jesus verdadeiros amigos. Porque o verdadeiro amigo é aquele que se empolga com o seu sucesso. Você quer saber se uma pessoa é seu amigo mesmo? Não conta para ela as suas mazelas, as suas desgraças, não. Conta para ela as suas vitórias. Se você chegar perto de uma pessoa e falar assim, eu estou com câncer, todo mundo vai, tadinho, vem cá, dê um abraço, fica tranquilo, Deus está no controle, não é verdade? Não é assim? Né? Agora chega para a pessoa e fala assim, eu estou cheio de dinheiro. Rapaz, eu ganhei um dinheiro aí que eu não estava esperando, eu estou feliz, eu estou super feliz, eu estou muito bem de situação, vou trocar meu carro, vou comprar um carro zero, vou comprar um apartamento no centro da cidade. Observa a reação dessa pessoa. Se o olhinho dele não vai ficar assim com aquela cara assim de, né? De inveja, de ciúme. Por que não sou eu? Por que não acontece comigo? Não é verdade? Aquele que verdadeiramente se alegrar com você, esse é seu amigo. Judas tinha um plano na cabeça. Não era o plano de Deus. A coisa não saiu bem do jeito que ele queria. Ele foi e se enforcou. Mas Jesus continuou chamando ele de amigo. Talvez a gente quer fazer muitas coisas na igreja, e às vezes não vão ser assim. Né? Não vai sair do jeito que a gente quer. Mas nós temos que fazer com que as coisas saiam do jeito que Deus quer. Aí eu estou sendo servo. Porque se eu faço as coisas do jeito que eu quero, irmãos, eu estou sendo o Senhor. E o Senhor faz aquilo que Ele quer. Dentro da minha empresa, dentro da minha loja, né? Eu vou lá o dia que eu quero. Porque eu sou o Senhor da minha loja. Sexta-feira mesmo eu não fui trabalhar. Falei, não vou lá hoje, não fui. Eu sou o Senhor da minha loja. O que vai acontecer lá eu não sei, né? Sem a minha presença lá eu não sei. Mas eu posso determinar se eu vou ou se eu não vou. Já o meu funcionário, se ele não for, eu corto o ponto dele, ele perde um dia, tem um prejuízo. Não é? Da mesma forma, irmãos, a nossa conduta com Deus é a mesma coisa.
Eu não posso chegar aqui e falar com Deus o que eu quero que Ele faça. Ele é Senhor da igreja, Ele é Senhor da minha vida. Ele é meu amigo, mas se Ele é meu amigo, eu tenho que me alegrar, irmãos, nas coisas que fazem Ele feliz. E uma das coisas que fazem Deus feliz é nós estarmos na presença dEle pelos motivos certos, pelos motivos corretos. Buscar a presença de Deus pelas coisas certas. Que nós possamos, irmãos, colocar o nosso pensamento, né? Que nós possamos alinhar o nosso pensamento naquilo que realmente Deus quer que nós façamos. Vamos procurar entender qual é a vontade de Deus, porque senão nós vamos nos frustrar. Mas se nós entendermos qual é a vontade de Deus, nós vamos trabalhar dentro do plano de Deus. E trabalhando dentro do plano de Deus, irmãos, nada pode se frustrar, porque a vontade de Deus não se frustra. A vontade de Deus não se frustra. Então o que nós precisamos fazer é muitas vezes reduzir o nosso pensamento àquilo que Deus quer. Talvez Judas tivesse pensado em fazer algo monstruoso, libertar a nação, né? Ganhar o mundo inteiro, quando Jesus só queria, né, dar testemunho e ir parar na cruz. Jesus foi para a cruz não foi porque alguém botou ele lá, não. Jesus foi para a cruz porque ele quis ir. Ele fala assim: ninguém tira a minha vida de mim. Eu dou a minha vida e torno a tomar. Ninguém mandou Jesus para a cruz. Às vezes a gente acha que foi Pilatos que mandou Jesus para a cruz. Não foi, não. Ele foi porque ele quis. Ele foi porque ele sabia que o plano de Deus, para ser concluído, dependia dele passar pela cruz. Ele foi porque ele sabia que o plano de Deus precisava de alguém que pagasse o preço. A história não muda, irmãos. A igreja hoje precisa de homens que paguem o preço. E esse homem pode ser você. Essa mulher pode ser você. Mas para isso nós temos que ser servos, nós temos que ser amigos de Jesus, verdadeiramente amigos. Então que nós possamos colocar isso no nosso coração, irmãos, pensar sobre isso aí, refletir sobre isso, e que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, nosso Pai, nós agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos na Tua presença. Obrigado, Senhor, fala aos nossos corações, completa, Deus, aquilo que pelas minhas limitações eu não consegui transmitir a essas pessoas que aqui estão, porque eles querem, ó Deus, também ouvir a Tua voz. Então fala conosco, Deus, continua complementando, dá-nos, ó Deus, experiências com o Senhor que nos comprovem a Tua presença conosco, dá-nos, ó Deus, a certeza de que o Senhor está conosco e que nós estamos fazendo a Tua vontade, porque nós entendemos, ó Deus, que o Senhor nos chama de amigos, porque depositamos a nossa fé no Senhor e queremos fazer, ó Deus, a Tua vontade. Então, Pai, tenha compaixão das nossas vidas, fortalece a nossa fé em Ti a cada dia, para que nós possamos estar na Tua presença. Perdoa os nossos pecados, desperta a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus.